Olá, meu nome é Lucas Brasil, sou membro do PET Medicina UFC e trago aqui para vocês esse vídeo falando sobre dispneia e sobre quando encaminhar para o especialista, isso no âmbito da atenção básica à saúde. De antemão, eu gostaria de dizer que todas as informações contidas nesses slides foram tiradas dos tratados de medicina da família e comunidade de Gulso e Duncan. Antes de falar quando encaminhar, nós iremos abordar as principais causas de dispneia e a abordagem diagnóstica na atenção básica. Portanto, um breve caso clínico. O seu Cláudio tem 65 anos, é tabagista em atividade há 40 anos e apresenta tosse e dispneia há cerca de 2 anos. Cursa com pigarro matinal diário, mas periodicamente tem piora do quadro, com aumento da tosse e da dispneia, o que o faz procurar a unidade de emergência 24 horas. Já tentou parar de fumar, mas o máximo de tempo que conseguiu ficar sem o seu companheiro, como ele mesmo diz, foi uma semana. Nesta noite, ele não conseguiu dormir permanecendo sentado, pois vem apresentando piora da dispneia e tosse com expectoração amarelada há 3 dias. Assim que amanheceu o dia, decidiu procurar a unidade de saúde da família de sua comunidade, pois a unidade de emergência fica muito distante e é de difícil acesso. Ao chegar à sua unidade de saúde da família, é acolhido pela equipe, que já o conhece e percebe que se trata de um atendimento imediato, enquanto é encaminhado, nega febre, dor torácica e hemoptise. No exame físico geral, Cláudia apresenta-se taquipneico com fala entrecortada. Tem ainda dificuldade para deitar na maca, com desconforto respiratório moderado. Pressão arterial de 134 por 82 mm de mercúrio, pulso radial de 93 batimentos, rítmicos e cheios, frequência respiratória de 25 incursões respiratórias por minuto. No exame do aparelho respiratório, além de tiragem intercostal, há murmúrio vesicular diminuído, com roncos e sibilos respiratórios difusos. Há edema discreto, com cacifo nos pés bilateralmente, sem outros sinais flogísticos. O restante do exame físico não tem alterações. Acredito que todos já sabem do que se trata a doença do seu Cláudio, ou pelo menos têm uma boa noção, mas antes de nós falarmos propriamente disso, vamos fazer umas pequenas considerações iniciais. Primeiramente, dispneia é um sintoma subjetivo, então eu preciso correlacionar com o esforço respiratório do indivíduo. Às vezes, o paciente pode referir a sensação de dispneia, mas não está tendo o esforço respiratório aumentado propriamente dito associado àquele sintoma. Outro ponto é que dispneia não é insuficiência respiratória aguda, mas insuficiência respiratória aguda tem dispneia envolvida, ok? As causas podem ser uma dispneia crônica ou uma dispneia crônica exacerbada, né? E as causas podem ser cardíacas, respiratórias, neuromusculares, psíquicas, mecânicas, anemias e etc., sendo as causas cardíacas e respiratórias correspondentes a 80% dos casos aproximadamente. Bom, sobre as causas. Essas 5 causas que estão destacadas em negrito são as principais causas que você encontra na atenção básica à saúde, que são asma, DPOC, insuficiência cardíaca, síndrome de hiperventilação, qualquer que seja a etiologia por trás, e obesidade. Nós temos que levar em conta que, bom, primeiro, as causas respiratórias e cardíacas são a maioria, e segundo, a dispneia que chega na atenção básica, particularmente no contexto do posto de saúde, geralmente é uma dispneia crônica, mas não raro pode chegar um paciente, um indivíduo com um quadro de dispneia aguda, que não teve o atendimento, não conseguiu ter acesso a uma UPA ou algum atendimento de emergência, e a única alternativa que tinha era se dirigir ao posto de saúde. Portanto, o médico da família e comunidade tem que ter competência de abordar todos esses casos, ok? Bom, várias outras causas são possíveis, são listadas aqui, mas vamos nos deter principalmente nessas. Com relação à dispneia aguda. Bem, o primeiro passo perante uma dispneia aguda é eu investigar e excluir uma insuficiência respiratória aguda, uma vez que ela só poderá ser abordada em um serviço de emergência, já que o paciente muito facilmente pode deteriorar e na unidade básica eu dificilmente teria as drogas necessárias para manejar corretamente aquele paciente. Bom, uma vez que a definição de insuficiência respiratória aguda é uma definição gasométrica, e esse é um exame que nós não temos amplamente disponível, nós temos que nos valer de sinais e sintomas que nos sugiram insuficiência respiratória aguda ou complicações como choque, etc.
Alguns desses sinais e sintomas são a hipotensão arterial, quando a sistólica está abaixo de 100 e ou a diastólica abaixo de 60, alteração do nível de consciência de qualquer tipo, desde o paciente mais agitado a um paciente comatoso, quadro de hipoxemia, com a saturação de O2 menor ou igual a 92, ok? Uma frequência respiratória maior que 40 sugere insuficiência respiratória, embora o tratado do Duncan fale em 30 incursões respiratórias por minuto. Mas eu também me valho de outros sinais e sintomas, como sinais de esforço respiratório, como tiragem intercostal, batimento de fúrcula, batimento de asa no nariz, estridor respiratório, que sugere obstrução de via aérea alta, também é uma importante causa de insuficiência respiratória aguda e deve ser levada em conta, assim como cianose central, que é um sinal que indica que aquela hipoxemia está grave, né? Um desvio lateral de traqueia sugere um pneumotórax hipertensivo, que é uma causa de insuficiência respiratória aguda e mesmo que aquele paciente ainda não esteja em insuficiência franca, ele muitíssimo provavelmente vai entrar em insuficiência e em instabilidade hemodinâmica, por isso é um quadro grave. Assim como arritmias instáveis, ou seja, eu palpo o pulso radial e vejo que a frequência do meu paciente está abaixo de 60, uma bradiarritmia, ou acima de 150, que seriam as taquiarritmias. E no caso, sempre que eu vejo uma taquiarritmia com mais de 150 batimentos por minuto, eu penso que aquela taquiarritmia é a causa da minha dispneia e não uma consequência dela. Ok? Bom, e uma sistólica abaixo de 100 e uma diastólica abaixo de 60 também são sugestivos de arritmia instável, embora eu tenha que ver um ECG assim que possível para poder identificar isso com mais clareza. Se disponíveis no meu serviço, eu devo me valer da oximetria de pulso, eu prefiro ela ao oxímetro digital de dedo, né? Um eletrocardiograma essencial, porque eu posso encontrar tantas causas cardíacas como infarto agudo do miocárdio, isquemia miocárdica, miocardite, derrame pleural, derrame pericárdico, assim como uma causa cardiovascular, como o tromboembolismo pulmonar ou algum quadro de hipertensão pulmonar associada, ok? E a radiografia de tórax, que pode me dar uma noção da etiologia por trás daquilo, ou pelo menos do grau de comprometimento do meu sistema respiratório. Em linhas gerais, independente da causa, todos os pacientes com dispneia devem receber um tratamento geral, que seria deitar o paciente, aliás, sentar o paciente numa maca com a cabeceira elevada a 45 graus e de preferência com os pés pendendo da cabeceira, ofertar oxigênio, seja ele por catéter nasal de O2 a 2 litros por minuto ou mais, ou por uma Venturi, com o alvo de uma saturação maior ou igual a 94%, e eu devo tentar um catéter venoso periférico, que eu provavelmente irei infundir drogas nesse paciente. Por meio da minha anamnese sucinta que eu fiz para saber se o paciente estava ou não com um quadro de insuficiência respiratória aguda, eu posso me valer dela também para avaliar a possível etiologia por trás daquela doença, assim como do meu exame físico. E a partir disso eu faço um tratamento mais direcionado. Então, se eu suspeito de uma obstrução de via aérea por corpo estranho, que seria com estridor laríngeo inspiratório, por exemplo, eu posso me valer da manobra de Heimlich. Se eu suspeito de um edema agudo de pulmão, o paciente tem uma história positiva de alguma cardiopatia, de uma insuficiência cardíaca congestiva, eu posso me valer da furosemida EV, 20 a 40 miligramas, ok? Se eu penso que o paciente possivelmente tenha DPOC ou asma, eu posso fazer uma nebulização, seja em monoterapia ou terapia combinada, em até 3 vezes, com intervalo de 10 minutos entre cada uma delas. Então, eu posso usar os beta-agonistas ou os antagonistas muscarínicos, né? Seriam salbutamol, 3 a 10 gotas, fenoteral, 3 a 10 gotas, ou brometo de hipatrópio, de 10 a 40 gotas. Se eu suspeito de um pneumotórax hipertensivo, eu devo fazer imediatamente uma toracocentese descompressiva. Então eu pego o meu catéter, minha agulha de maior calibre e farei uma toracotomia no quinto espaço intercostal entre as linhas axilares anterior e média, segundo o último ATLS. E se eu vejo que o paciente tem uma hipotensão associada, eu posso suspeitar de um possível choque, seja lá de qual etiologia, eu já começo uma infusão de cristalóide de 250 a 500 ml. Contudo, eu devo atentar para a possibilidade daquele paciente ter um retentor de líquido, ter uma insuficiência cardíaca e correr o risco de fazer um edema agudo de pulmão.
Pronto, estendi o meu tratamento ao paciente. Ele tinha sinais de insuficiência respiratória. Eu fiz o atendimento inicial, chegou a ambulância, levo ele para o serviço de referência e lá ele será tratado, seja numa emergência mais especializada ou numa UPA. Ok? Mas se meu paciente não tinha sinais de insuficiência respiratória aguda e ainda assim eu fiz o atendimento inicial, que são aqueles mesmos que eu falei anteriormente, e o paciente estabilizou, eu deverei fazer uma investigação ambulatorial minuciosa, isso no caso de ter sido o primeiro episódio. Se eu já sei a patologia de base do paciente, eu tenho que observar que essa patologia, no caso de uma dispneia crônica, por exemplo, ela está sendo exacerbada, ela precisa ser melhor prevenida e melhor controlada. Eu devo sempre me lembrar que uma importante causa de dispneia na atenção primária é a pneumonia adquirida na comunidade, ou PAC. E na suspeita de uma pneumonia adquirida na comunidade, ou seja, um paciente que está com um quadro febril, está adinâmico, um paciente que está com expectoração amarelada purulenta, eu posso me valer do instrumento CRB-65, que utiliza as seguintes variáveis: confusão mental, frequência respiratória maior ou igual a 30, pressão arterial menor do que 90 no caso da sistólica ou menor que 60 no caso da diastólica e uma idade maior ou igual a 65. Quando esse paciente pontua 0, eu posso fazer a conduta ambulatorialmente na assistência básica. A partir de 1, eu interno esse paciente se houver comorbidades descompensadas ou um quadro de hipoxemia franca. E se o paciente pontuar 2, duas dessas variáveis, né, eu interno ele com certeza porque ele vai precisar ser hospitalizado. Existe associação com mortalidade no CRB-65, ok? E aplicando para o nosso paciente, o seu Cláudio, ele estava orientado, portanto sem confusão, a frequência cardíaca dele estava 25, abaixo de 30, a PA dele ele não estava hipotenso e o único critério que ele pontuaria seria a idade maior ou igual a 65 anos, ele está bem borderline. Então eu deveria avaliar outros critérios para pensar na possibilidade de internar ele ou não. Lembrando que ele provavelmente tem uma DPOC, e essa DPOC seria um motivo de conduta de internação? Talvez, não sei, mas se eu puder fazer um acompanhamento de perto, talvez eu não precise internar esse paciente. E lembrando que também indicam internação o mau acesso à antibiótico terapia, no caso de não dispor das medicações necessárias para poder tratar o paciente, e a pneumonia multilobar à radiografia de tórax. Ainda na minha conduta, eu posso me valer dos scores de Wells para poder aumentar ou reduzir a minha suspeita de um TEP, né, um tromboembolismo pulmonar. E são vários os critérios de Wells. O que interessa dizer é que quando eu encontro uma baixa probabilidade, temos um bom valor preditivo negativo, um razoável valor preditivo negativo, para poder dizer que esse paciente realmente não é um quadro de TEP. Principalmente se eu puder fazer o dedímero dele, que tem um excelente valor preditivo negativo. Ok? Agora, com relação à dispneia crônica, ou seja, por mais de 30 dias, é um paciente que já tem uma doença crônica que ou eu conheço ou eu estou fazendo o diagnóstico assim que eu resolvi a agudização, né? Eu terei algumas particularidades a considerar. Primeiro, eu tenho que investigar a causa daqueles que eu não conhecia, então, pela história clínica, um paciente com tabagismo importante, eu devo pensar em DPOC, em câncer de pulmão, por exemplo, um paciente fazendo hemoptise, um câncer de pulmão com invasão endobrônquica, por exemplo, ou uma pneumonia, uma estenose mitral, pode gerar escarros hemoptóicos. Poeira orgânica pode gerar um quadro de pneumonite, de hipersensibilidade e asma. Poeira orgânica, por exemplo, oriundo de fezes de animais e etc. Poeira inorgânica, que são as pneumoconioses, geralmente ocupacionais, podem gerar um quadro de dispneia crônica. Os murmúrios vesiculares reduzidos vão me lembrar atelectasia em causas crônicas, ok? Um quadro de estridor laríngeo, cronicamente, eu posso encontrar aí um CA de laringe ou uma estenose de traqueia pós-intubação. O paciente passou muito tempo internado, entubado, depois fez uma estenose. Ele pode se encontrar, sim, num quadro de dispneia crônica, assim como a dispneia pós-prandial, que ocorre na doença do refluxo gastroesofágico por uma irritação. Eu posso também ter a aspiração desse refluxo, né? E eu posso ter a alergia alimentar. Estressores psíquicos podem precipitar uma síndrome da hiperventilação, que é o caso que pode ocorrer em transtorno de ansiedade generalizado, TAG, ou transtorno de pânico, depressão e algumas outras comorbidades psiquiátricas que esse paciente pode apresentar. Ok? No contexto de uma ortopneia e ou uma dispneia paroxística noturna,
principalmente se associado a uma terceira bulha, uma B3, eu tenho que pensar em insuficiência cardíaca congestiva. Quadros de pneumonia recorrente me fazem lembrar de bronquiectasia, de HIV, de fibrose cística, um CA de pulmão ou um quadro de imunossupressão secundário ou HIV ou alguma droga imunossupressora. Medicações como beta-bloqueadores constringindo a via aérea, principalmente em pacientes asmáticos, também podem precipitar esse quadro, assim como uma pneumonite por amiodarona, que é um antiarrítmico, ou por nitrofurantoína, que é um antibiótico de via urinária amplamente utilizado na atenção básica. Também devo me lembrar do uso de drogas ilícitas, a talcose pode causar um quadro de dispneia, e perante um paciente com um quadro de cianose ou palidez, eu tenho que me lembrar de uma síndrome de baixo débito, ou seja, por algum motivo aquele coração não está conseguindo perfundir adequadamente os tecidos periféricos, ou um quadro de anemia, particularmente quando a minha hemoglobina encontra-se abaixo de 10. Eu estou autorizado a suspeitar que aquela dispneia pode ser secundária ao quadro anêmico. Existem várias formas de eu mensurar aquela dispneia crônica. Então, o Medical Research Council fez essa tabela bem unificada e que pode ser utilizada em doenças bastante distintas, que pode ser utilizado como parâmetro longitudinal para acompanhar e você avaliar se o paciente está melhorando ou piorando. Ao invés do simples relato dele, eu posso documentar, né, que ele está com MRC de grau X. Entretanto, muito mais utilizada é a escala de dispneia do New York Heart Association em sua forma simplificada, que gradua de 1 a 4 o sintoma, dispneia, sendo 1 a dispneia aos grandes esforços e sendo 4 a dispneia ao repouso. O que convém dizer é o seguinte, os pacientes que se encontrem nos graus 3, ou seja, dispneia aos pequenos esforços, que sofram descompensação, ou os pacientes que se encontrem ao grau 4, não devem ser atendidos na atenção básica. Em caso de descompensação aguda, devem ser encaminhados para a emergência e em caso desses pacientes estarem cronicamente nesse estado, eles devem ser acompanhados por um especialista, ok? E outra coisa útil a se dizer dessa tabela é que, por mais que ela tenha sido concebida para a insuficiência cardíaca congestiva, eu posso transplantá-la para outras patologias que eventualmente cursem com dispneia com uma certa fidedignidade. Em virtude do atual contexto de Covid, convém trazer essa pequena tabela, né? Quando eu devo encaminhar? Quando o paciente com Covid desenvolve dispneia, eu penso que ele já está fazendo um problema de via aérea baixa, né? Então, eu já penso imediatamente na possibilidade de interná-lo e eu devo considerar nos seguintes quadros. Quando encontro a saturação menor que 95% em ar ambiente, ou sinais de desconforto respiratório ou um aumento da frequência respiratória maior que 25 incursões por minuto, então o nosso paciente, o seu Cláudio, por exemplo, poderia, nesse contexto, ser cogitada a internação dele. Pacientes com piora nas condições clínicas de base, então, pacientes com diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica que descompensou em virtude da doença, ou mesmo doenças como DPOC ou asma que descompensaram, eu devo pensar em encaminhar esse paciente para o hospital, né, para internação, assim como o quadro de vulnerabilidade social, ok? E eu devo imediatamente internar os pacientes. Os critérios utilizados são os mesmos que nós já discutimos anteriormente, que seriam utilizados em outros quadros que cursem com dispneia e que eu deveria pensar em internar ou não esse paciente. Bom, o que é importante que nós levemos para casa? Quando é que eu vou encaminhar um paciente com dispneia para um outro serviço, seja ele a emergência, seja ele especialista? Quando eu encontro sinais e sintomas de insuficiência respiratória aguda, quando eu suspeito que aquele paciente tem uma DPOC ou uma asma, eu faço uma nebulização, faço as 3 nebulizações e ele mantém-se refratário ao tratamento. Quando o meu paciente tem uma cardiopatia, uma insuficiência cardíaca classificada como nível 3, que está descompensada, ou nível 4, ou seja, dispneia ao repouso, já não é mais competência da atenção básica conduzir esse paciente. Quando eu preciso fazer exames invasivos e que não estejam disponíveis no meu recinto, assim como quando eu preciso fazer medicações que também não estejam disponíveis na assistência básica, na atenção básica, e também, no caso do contexto COVID, quando eu encontro o paciente com síndrome gripal, mas uma dispneia que me preocupe.
E é isso aí, meus caros. Muito obrigado. Eu agradeço em nome do PET Medicina e da Liga de Medicina Clínica. Esses são os nossos contatos, caso vocês queiram entrar em contato conosco. E, bom, obrigado.